Bom dia a todos, vamos aqui a mais uma live, um dia tão triste por conta do assassinato de um negro no Carrefour de Porto Alegre, justamente no dia da consciência negra, e é disso que nós vamos falar hoje. Todos que apoiaram a eleição de Bolsonaro estão com as mãos sujas de sangue nesse episódio. E a gente vai falar sobre isso. Antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem um like se gostar, compartilhem. E vão também ao blog Antropofagista, que nós vamos falar bastante, inclusive, sobre esse tema lá também. E vejam as matérias. Se vocês puderem, como a gente pede todas as matérias, no final delas, uma contribuição, eu te agradece muito. Mas vamos lá. As imagens do espancamento de um homem negro no Carrefour, de novo no Carrefour, em Porto Alegre, chocaram o país todo. É uma coisa realmente que deixa qualquer um perplexo. O Lula diz que hoje, na declaração pertinente, que diz que os males do país estão ligados diretamente ao racismo, e está perfeito. A questão do Brasil é uma questão que toda a nossa estrutura civilizatória ela é herdada da escravidão. Se a gente pega a imagem do judiciário brasileiro e das cadeias, a gente entende isso perfeitamente. Como isso foi sendo estruturado. A impunidade que ocorre também com os assassinatos de negros no Brasil, e eles aumentaram muito, nós vamos falar sobre isso, vamos chegar ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, a todo esse processo, ele se dá justamente por conta dessa estrutura, como a gente herdou isso, como as nossas instituições são herdeiras desse pensamento civilizatório que veio da escravidão. Não mudou. As instituições do Brasil, quando se fala em racismo estrutural, tem toda a relação com isso. No campo da cultura, é uma das coisas que eu repito sempre, e falei muito isso no meu trabalho Vale dos Tambores. É muito comum que as pessoas compreendam e até aceitem a condição que, na amálgama brasileira, da cultura, que a participação do lusitana, dos índios e dos negros, o protagonismo que traz a nossa maior identidade é negra. No entanto, a coisa mais rara, aliás, eu não conheço nenhum, é você ver instituições de cultura no Brasil sendo comandadas por negros. Eles são os grandes protagonistas, mas não vão poder ser os gestores das instituições culturais no país. Isso aí já deixa bastante claro, a não ser que sejam instituições populares, que geralmente são historicamente segregadas pelo Estado. Que é o Estado, a gente há de convir, que ele organiza todo o seu pensamento cultural, ele é todo eurocentrista. As maiores verbas de cada lugar, de cada cidade, elas são voltadas basicamente para você manter uma ideia de uma estrutura erudita europeia. Então isso é um assunto lógico, grande, largo, você não consegue discutir isso numa live. Mas eu estou trazendo aqui só nessa estrutura cultural, como ela tem desdobramentos na vida das pessoas, que é um processo lá do princípio que pode se chamar de civilização brasileira. Então, você pode reconhecer tudo isso. Eu que trabalho com o choro, e o choro tem nas suas raízes justamente figuras que são as grandes protagonistas do choro, dessa linguagem
que deu toda a origem da música brasileira, era de negro, das bandas de escravos. Agora que está sendo reconhecida pelo IPHAN como um patrimônio imaterial brasileiro. Imagina isso. Isso aí, a gente tem um processo de segregação justamente através da cultura, sobretudo dela, porque você vai trabalhar a partir disso com uma visão de que tudo ocorre de cima para baixo, ou seja, de quem domina o Estado, que são a maioria de brancos, o negro praticamente não participa, e eles vão organizar. A partir disso, você tem toda uma linha de pensamento que vai ocorrer dentro dessa mesmíssima lógica. O que ocorreu no Carrefour, que a gente acordou hoje com uma sensação horrível no Dia da Consciência Negra, com as cenas de espancamento e assassinato por 2 seguranças brancos com um homem negro no Carrefour de Porto Alegre, Porto Alegre tem protagonizado cenas dantescas de racismo, a gente vai chegar lá também, mas a gente precisa fazer uma busca, não num país, logicamente é muita coisa, num país de 5 séculos em que 4 deles teve escravidão. O Brasil tem pouco mais de 5 séculos e 4 deles teve escravidão. Então essa estrutura toda vai ter que ser resolvida, não tem como você fugir disso. Então o que ocorre? Dentro dessa linha, dentro dessa organização da gente, esses fatos vão ocorrer. Mas eu quero pegar um ponto para a gente poder entender melhor que momento nós estamos vivendo. Para mim, começa da seguinte questão. Não há no Brasil uma extrema-direita. Há uma direita que perdeu muito seu poder, sobretudo no ambiente da sociedade, e ela radicalizou. E ela chegou ao Bolsonaro, do Fernando Henrique ao Bolsonaro, mas é uma coisa só. É uma temperatura mais alta dessa direita. O PSDB, não é à toa, é o partido que tem menos parlamentar, se é que tem, negro. E o PT, sobretudo ali em 2013, é o que tinha mais congressista negro. Então, quando chegou em 2013, a gente sentia no ar que existia um processo fascista que tinha sido fomentado. O clima estava pesado no país. No meio daquelas manifestações, lógico que elas tiveram ali, gente até da esquerda começou ali, depois foi tomar, a gente se lembra daquele grito de ódio no Jornal Nacional, do Jabur, convocando os gigantes para poder ir para a rua, que na verdade eles queriam justamente destruir ali já a Dilma, ou então enfraquecer para ela não ganhar a eleição em 2014. Mas ali já estava claro que existia havia uma reação muito forte, uma reação fascista muito forte, que acabou esse processo todo, acabou tendo um Congresso extremamente reacionário. Em seguida nós tivemos o golpe da Dilma e a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, todo ele interligado. A gente vai pegar, então a gente pega, por exemplo, e ainda hoje, nós estamos vendo aí a Globo, os jornais todos falando sobre esse ato de racismo violento. Agora, nós estamos vendo também, por exemplo, que a Fundação Palmares, que é tocada por um negro que o Bolsonaro utiliza para poder exercitar o seu racismo, atacar fortemente os movimentos negros, muitos negros, e isso pouco é falado na mídia. O Bolsonaro, quando foi na Hebraica e atacou os negros, e atacou os índios lá, falando sobretudo sobre os quilombolas, de uma maneira tratando como se fosse bicho, falando em arroba. Depois daquilo, a classe dominante brasileira, e a gente tem que colocar a mídia no meio disso aí também, apoiou o Bolsonaro. As grandes confederações da indústria apoiaram o Bolsonaro. Os banqueiros a mesma coisa. Depois daquilo, o STF se omitiu
não quis prejudicar, inclusive, a campanha do Bolsonaro. Então ele ficou isento. Depois você vai, forma um ministério que, entre eles, tinha o do Moro, que queria que a polícia tivesse licença para matar, e a gente sabe quem é o alvo preferencial da polícia no Brasil. Witzel, Dória, todos eles se elegeram com a mesma política. Dória falando que a polícia dele é matar. Matar quem? Pode pegar lá, 90 e tantos por cento de negros. Witzel, tiro na cabecinha, praticamente 100% de gente da favela negra. De 2013 para cá, Marielle foi assassinada, justamente numa intervenção, no momento da intervenção militar no Rio de Janeiro, que o Braga Neto não descobriu nada, não sabe de nada. Por acaso, o assassino dela é vizinho do Bolsonaro, do Vivianas da Barra. Então, o que a gente tem dentro disso aí? Uma questão muito mais complexa. Agora, não há dúvida alguma que houve uma reação de ódio muito grande, sobretudo por conta das cotas. Até porque o que ocorre? Enquanto os negros estavam na periferia, isso não estava incomodando ninguém. Quando ele vai ao centro do debate das universidades públicas sobre tudo isso e coloca, sobretudo mulheres negras estão tendo muitas, isso começa a incomodar fortemente a burguesia brasileira. Ela não quer saber disso. Olha, você pode gritar lá na sua periferia, lá onde você está segregado. Aqui não, aqui é o lugar que foi constituído para servir os brancos. Então você começa a ter, através das cotas, essa possibilidade, o ódio veio à tona. Mas não é ódio do bolsonarismo a partir de Bolsonaro. É o ódio do bolsonarismo a partir do PSDB, ou dos partidos de direita, que vão radicalizar contra justamente o partido que tinha a maior quantidade de congressistas negros. Então nós temos dentro desse processo todo exatamente uma fotografia do que acontece. Hoje desembocou nisso aí. Uma situação trágica que está todo mundo perplexo com o nível de violência que as imagens mostram. Levaram o rapaz até a morte a socos e pontapés no estacionamento do Carrefour, que é outro supermercado que precisa ser... Eu não sei o que aconteceu com os outros fatos que já aconteceram no Carrefour. O problema é que isso aí está recorrente. Aí o cara vem com a situação protocolar, manda o gerente embora, corta a empresa que dava suporte, essa coisa toda. Mas não ocorre nada de concreto em relação a isso. O problema está exatamente nisso. A própria justiça brasileira é extremamente racista. Primeiro, que ela é basicamente branca. E segundo, que ela prende basicamente negros. Então eu encerro aqui, gente, com essa reflexão sobre o que ocorreu e quem está por trás, o que está por trás disso tudo. Uma estrutura realmente grande, mas que está muito mais ativa, muito mais viva e cuspindo muito mais ódio. E isso tem que ser interrompido. O Brasil tem, na sua população, a maioria é negra. Isso nós estamos falando de minorias, estamos falando de maioria negra. Só que dentro das instituições, praticamente essa representação é inexistente, sobretudo as de controle. Pega inclusive a Lava Jato, que não tem um negro. E foi atingir o partido que mais tinha negro, e justamente partido onde houve uma evolução, onde chegaram mais negros na universidade. Não é sem querer aquilo ali. O Moro, esse ódio dele com Lula e os... tem toda essa relação junta de racismo. Não é à toa que ele foi ser
ministro do Bolsonaro, que cansou de vomitar o seu racismo. Se o Moro não fosse um racista, junto com o Bolsonaro, não estaria no mesmo governo. E quem apoiou o Bolsonaro, em circunstância que foi, tá, sim senhor, com a mão suja de sangue desse fato também, não só esse. Mas só a gente pegar as declarações desse punitivismo todo, que ele começa com o político, mas no processo todo, tanto é que aumentou demais o genocídio dos negros no Brasil a partir do Bolsonaro. Então é um conjunto de coisas que desemboca nele, e logicamente o Bolsonaro hoje utilizou até o Pelé como forma de ironizar o Dia da Consciência Negra. Para variar, essa mula que está no... entendeu? E foi eleito por outras tantas mulas, teve que fazer a sua também hoje. Bom, gente, eu termino aqui e reitero o meu pedido para que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam também dar um like, vão ao nosso blog Antropofagista, inclusive eu vou falar muito sobre essa questão hoje, sobre a questão racial hoje lá. E se vocês puderem, dê uma contribuição mínima que seja lá para o nosso blog para a gente tocar o nosso bar. Valeu, um abraço e vamos comemorar na medida do possível, até por questão de resistência, o Dia da Consciência Negra. A gente não pode ceder para esses caras. O ódio não pode vencer isso. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até amanhã.